aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, te adorar por tudo que eu sou e a ti render glória. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem, Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. pois tu és o meu Refúgio, ó Rei. Não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glória. E aleluia, aleluia, aleluia. A palavra aleluia é de exaltação, né? Vamos nos alegrar na presença do nosso Rei nesta noite. Eu sou a missionária Edivânia Alves, aqui da Paraíba. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos em teste aqui, né? Fazendo um teste, porque em breve nós teremos aqui no TikTok a igreja virtual Deus Habita em Mim, na direção do profeta Guilherme Augusto do Rio de Janeiro. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, onde você está aí. Aleluia, foi para isso que o Senhor me criou e criou a você. Aleluia, glorificado, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Olha aí, o profeta está aqui conosco, né? O nosso amado, né? Servo do Senhor, vaso de honra nas mãos do Senhor, o profeta Guilherme Augusto, né? Ele, do Rio de Janeiro, juntamente com a sua esposa, né? A nossa amada intercessora Denise, que ela faz a obra mais espinhosa de um ministério, que é o ministério de intercessão. É aquele trabalho nos bastidores, oculto, né? Quando ninguém lhe vê, mas que fica ali pagando preço pela madrugada, pagando preço pelos pedidos de oração das pessoas, né? Então, nesta noite, nós vamos adorar ao Senhor juntamente com os ouvintes. Quem está passando, sinta-se abraçado, né, pelo Senhor. E eu quero iniciar aqui. Nesta noite eu vou parar este louvor e vou colocar um louvor abençoado, um louvor que eu quero que vocês meditem na letra. Vocês escutem com atenção, mas também meditem na letra. Onde você estiver, deixe a letra do louvor entrar na sua alma, para que o Deus que habita em nós, venha falar no seu coração nesta noite. A paz do Senhor, Mary Campos, seja bem-vinda em nome de Jesus. Madeiro lavrado, escute com atenção. Olha como foi. Aleluia. Cortaram o madeiro,
fizeram uma cruz para o meu Salvador. Esses hinos são hinos chamados cristocêntricos. Por quê? Porque fala, a pessoa central do hino é Jesus Cristo. Mas deu-lhes a graça morrendo na cruz por mim e por ti. A cruz do Calvário, adore nesta noite, medite, foi por você. A cruz do Calvário, ele foi até o fim, por amor a mim e a você. Aleluia, glória a Deus. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: és o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Feita assim, a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pegaram na cruz o Meu Salvador. a coroa de espinhos com a fronte. Sejam todos bem-vindos, quem está entrando, em nome de Jesus. Nós estamos aí, o profeta Guilherme Augusto, né? O idealizador da nossa igreja virtual. Deus habita em mim, está aí na live. Tá travado, irmão, ainda? Hein, profeta? Ainda está travado? Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim, a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Amém. Madeiro lavrado. Tudo isso que Jesus passou na cruz não foi de brincadeira, não. Foi por mim e por você. Foi por amor. Nós temos valor. Você acha que se nós não tivéssemos valor, Jesus teria enfrentado a cruz do Calvário? Você acha que se nós não fôssemos preciosos, Deus teria enviado o Filho dele para derramar até a última gota do sangue, para morrer por mim e por você? Jesus te ama, irmão. Jesus me ama. Jesus ama você do jeito que você está, onde você está, como você está. Certa vez eu dizia que eu não era digna nem de me dirigir ao meu Deus para fazer uma oração. E eu dizia: Deus é tão santo, 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 santo,
que eu não consigo me aproximar dele para fazer uma oração. Mas aí eu descobri que isso era astuta cilada do inimigo, para que eu não me aproximasse do Pai. O inimigo colocou na minha mente, porque a Bíblia diz que nós temos um inimigo e ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, porque o alvo dele é acabar com a minha e com a sua alma. O alvo dele é afastar todo ser humano dos caminhos de Cristo, do amor de Cristo. E qual foi a cilada que ele armou para mim? Olha, tu não é digna. Tu vai orar para quê? Tu vai buscar a Deus para quê? E eu acreditei. Porque ele joga as setas. Cuidado nos pensamentos que você está guardando aí. O que é que ele está colocando na sua mente? O que é que ele está dizendo que você é? O que é que ele está dizendo para você nesta noite? Que você não é capaz? O que é que ele está dizendo para você? Que você não pode? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É a palavra que diz. Não alimente pensamentos intrusivos. Pensamentos que não são de Deus. Os pensamentos de Deus, eles não colocam a gente no chão. Eles não colocam a gente em tristeza. Eles não colocam a gente em situações de menosprezo. Então Jesus, ele me ama, ele te ama. E um dia eu ouvi este hino. E eu quero que você escute. Não importa quantas pessoas tem nesta live. Mas se tiver uma, eu quero que você saiba que Jesus te ama e que você valorize este amor. E esse hino que você vai ouvir agora foi a declaração de amor. A maior declaração de amor que eu recebi na minha vida. Você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo Com angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar, olha o valor que você tem, que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Aleluia! Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos
Santo se move em você. Se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Glória a Deus. O Espírito Santo se move em você. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Glória a Deus. Ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferno. Não, não, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar, oh glória, do valor que você tem. Oh glória, falar do valor que você tem. Você tem muito valor. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemido, aleluia, inexprimíveis. Glória a Deus. Você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, exalte ao Senhor nesta noite. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Glória a Deus. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo se move em você. Olha, eu vou aqui, eu não vou colocar o fundo musical do instrumental agora não. Eu vou deixar esse fundo musical para lhe dizer uma coisa nesta noite. Você é muito importante para Deus. Olha aí o irmão do profeta, a paz do Senhor, boa noite Luiz, a paz do Senhor, né? O irmão do profeta Guilherme, do Rio de Janeiro, seja bem-vindo em nome de Jesus, se alimente da palavra do Senhor nesta noite. E aí, como eu estava falando, você sabe o que é? Você recebeu o título de ovelha negra da família? Eu não sei de onde vocês são. Eu sou da Paraíba. E aqui, o sinônimo de ovelha negra da família é aquele membro da família que dá muito trabalho, né? Que, vamos dizer assim, amém, Ana Paula, do Pernambuco, somos vizinhas, Ana Paula. Que dá muito trabalho, que não quer seguir regras, né? E que não tem Deus como mestre da sua vida e pensa que é dono da sua vida e quer fazer o que quer, do jeito que quer, como quer, na hora que quer. Sem
nas consequências e muito menos se está ferindo o seu próximo, seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, seu cônjuge, alguém do seu trabalho, não importa. Essas pessoas, como eu era, só pensava em atender os desejos do seu coração. E aí, essas pessoas, como eu era, ela era considerada a ovelha negra da família, porque não obedecia, não gostava de seguir regras, de seguir obediência. Por quê? Porque atendia ao coração. E o coração, quando você atende ao coração, o coração, ele alimenta a alma. Agora, a razão, ela alimenta o espírito. E nem sempre nós, quando não conhecemos a palavra de Deus, nós queremos agir pela razão. Porque agir pela razão requer renúncias. Agir pela razão requer renúncias e renunciar dói. Mas deixa eu dizer uma coisa. Dói. O processo é dolorido, mas vale a pena. E é por isso que eu estou aqui com vocês hoje, nesta noite. Porque há 1 ano e 6 meses eu deixei o coração de lado e agi pela razão. Alimentei o espírito e estou vivendo hoje o melhor de Deus, que é na presença do Senhor. E estou aqui nesta noite para dizer a você que você é importante. Mas para eu estar aqui hoje, eu passei por um longo caminho. E este caminho foi muito dolorido. E neste caminhar, eu tive muitas frustrações. E é sobre a frustração que nós vamos falar hoje. Quem aí, né, não passou. Eu não sei se é porque eu já fui muito frustrada, que eu acho que todo mundo já passou. Mas eu acho que não, né? Creio que existe pessoas que não passaram, que não sofreram frustrações, mas às vezes eu fico pensando, se não foi de uma área, mas se frustraram de outra área. Mas será que todo mundo sabe o que é uma frustração? Será que todo mundo sabe o que é? Vamos refletir um pouco nesse tema. Superando as frustrações. Muitas pessoas se frustraram na vida a ponto de se abater, de tal maneira que nunca mais conseguiram se reerguer. Mas o que é uma frustração? A frustração, ela é uma emoção. Uma emoção que surge quando nós não conseguimos alcançar um objetivo. Ou quando os resultados não são os esperados. Frustração são os desapontamentos. Frustração são as decepções, são os desgostos da vida, são as desilusões. É por isso que eu fico imaginando que quase todo mundo já passou por uma frustração. Vamos pensar.
Um pai e uma mãe às vezes se decepcionam com o filho. Meus pais se decepcionaram comigo. Meus pais da terra são maravilhosos. Sou grata a Deus, sou grata ao meu Pai Celestial pelos pais da terra que me deu. A paz do Senhor, Cirlei, boa noite, seja bem-vinda. Mas eles se frustraram com a filha dele, com a filha mais velha, que no caso eu. Com certeza, meus filhos se frustraram comigo, né? E com certeza, eu já me frustrei com meus filhos. Então, de alguma forma, a frustração, ela faz parte da vida do ser humano. Então, frustração é isso. É uma emoção que surge quando nós não conseguimos alcançar um objetivo, né? A gente sempre diz, né? Eu criei meu filho com tanto gosto. Minha mãe mesmo dizia. Débora, amém, Débora Rocha. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus, Débora, trabalhe na sua vida. Que seja aberta portas de emprego e bolsa de estudo integral, Débora. Creia que o nosso Deus, Ele é Deus do impossível, Débora. Nós estamos aí, o profeta Guilherme está aí, a nossa querida e amada, né, a esposa dele, a nossa intercessora Denise. E nós temos aqui também, deixa eu ver aqui, que eu separei aqui, né, o caderno de oração. Profeta, anote aí para depois passar para mim, para colocar aqui e aqui. A gente apresenta, coloca aqui. E no final a gente apresenta, né? A gente coloca e fica orando. Quando tiver os cultos, a gente fica sempre apresentando os pedidos de oração. Amém? Então, vocês sabiam que a frustração também aconteceu na vida de Pedro? Pedro, a Bíblia diz que Pedro, ele andava com Jesus. E certa vez, Jesus disse a ele que ele o negaria 3 vezes. Mas Pedro respondeu que mesmo que fosse preciso, ele morreria com Jesus, que jamais negaria ele. Foi. Confiram aí. Olha, irmãos, quando vocês estiverem em uma live, vocês peguem a Bíblia de vocês. Se você não tiver com a Bíblia física, pega o celular e confira essa passagem que diz aí, que eu falei agora, que eu citei, está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 34 a 35. Que diz assim: respondeu Jesus, está aqui ó, na Bíblia: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Isso era Jesus dizendo a Pedro: você vai me negar, Pedro, ó. Você vai me negar. Olha aí o profeta colocando a referência. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Mas quando Cristo foi preso, quem conhece a história? Missionária Adriana, a paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe sua vida.
A palavra é Mateus 26, 34 a 35. Superando a frustração, irmã Adriana. O profeta Pedro, ele passou por frustração, né? Porque o que é frustração? Frustração é não obter uma emoção quando a gente não obtém o resultado esperado de alguma coisa. Aí a gente se frustra, certo? E o profeta Pedro, ele ficou frustrado. Ele disse a Jesus que morreria por ele. Morreria. Mas aí o que foi que aconteceu? Quando Cristo foi preso, Pedro o traiu 3 vezes. Qual foi o resultado? O texto informa. Mateus 26, 75. Vamos ver o que é que o texto informa. Confiram na Bíblia, gente. Confiram. Olha o que é que Pedro diz aí. Vamos conferir. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então Pedro, quando negou, né? Ele lembrou. Então ele saiu e foi chorar. Então ele frustrou-se. Anunciada entrou, anunciada vai ouvir, vai ficar comigo aqui com os irmãos. Estamos em um culto online na igreja virtual. Estamos aqui, né? Brevemente o profeta, né, Guilherme Augusto estará inaugurando em nome de Jesus a igreja virtual Deus habita em mim. Em nome de Jesus, já quando nós estivermos aqui no TikTok, a gente saber onde vem se alimentar da palavra para ser curado. Cura e libertação através da palavra de Deus. Amém? Então, naquele momento, Pedro se frustrou. E naquele momento de frustração, Pedro pensou que tudo havia acabado, que tudo havia terminado. Porém, nós vamos agora para o livro de João, no capítulo 21. Lá relata que depois da ressurreição do Senhor, Pedro pegou suas redes e aí ele vai ao mar pescar. João 21, é isso aí, profeta. E ele vai ao mar pescar. Mas ele não queria continuar a sua jornada. Mas, para a sua surpresa, Jesus apareceu naquela praia. Jesus chamou pelo nome e o constituiu pastor do seu rebanho. Quando Pedro pensou que depois do que aconteceu, depois daquela frustração, estava tudo acabado, ele teve uma surpresa. Ele não esperava Jesus ali. Chamou pelo nome, o constituiu pastor de seu rebanho. Irmãos da live, nosso amado
É Samuel, tá pedindo oração, Samuel. Em nome de Jesus, que Deus te visite nesta noite. E que você seja abençoado em nome de Jesus. E aí, o que é que acontece? Naquela ocasião, na praia, Jesus conduziu Pedro a uma experiência que removeria a mancha do pecado que o discípulo cometeu ao negar o mestre. Pedro negou. Irmãos, desculpe, o computador, ele descarregou e eu vou ter que colocar aqui, senão vai dar errado. Pronto. E Pedro viveu essa experiência. E essa experiência removeu a mancha do pecado que o discípulo cometeu ao negar Jesus aquela noite por 3 vezes. Aí Jesus chega, para mim, eu vou usar a linguagem que eu escuto, né? Nos cultos. Vamos conjecturar. Vamos imaginar. Jesus olhando para Pedro e perguntando: Pedro, você me ama? Imagine Jesus olhar para você e perguntar, chamar você pelo seu nome e perguntar se você o ama. Quando Pedro respondeu que sim, aí Jesus lhe disse que apacentasse suas ovelhas. Que apacentasse suas ovelhas. Uma coisa, gente, é a gente dizer que ama Jesus. Quantas vezes, eu dizia que amava, eu amo, mas eu dizia só de palavras, O verdadeiro teste é a nossa disposição para servi-lo. Não adianta eu dizer que eu amo a Jesus e eu fazer tudo o contrário o que ele ensina, o que ele orienta. Que amor é este? Mas, irmã Vânia, é tão difícil. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele nunca disse que seria fácil. Mas é possível segui-lo e obedecer a palavra. Só precisa de posicionamento. Como é que você tem demonstrado o seu amor por Jesus? O que é que você tem renunciado por amor a Cristo? Vai, fala aí. A gente renuncia tanta coisa pelo marido. A gente renuncia tanta coisa pela esposa. Renuncia, gente.
Renuncia. Ah, eu não faço isso porque meu esposo não gosta. Ah, não, eu não vou fazer isso porque minha esposa não gosta. Ah, não, eu não posso fazer isso não, meu patrão não permite. E por que é que para Deus tudo pode? Não, não tudo pode não. Tá aqui, ó. É não. Não é não. Ai, irmã Vânia. Mas eu soube, irmã Vânia, que você já passou 8 anos firmes e você saiu. E você agora voltou. E por que você saiu? Por que você não continuou? Eu respondo. O pai me deu a resposta. O meu pai... Amém, irmã. Eu chamo a minha missionária Adriana, minha irmã, porque a gente se fala quase todos os dias. Deus a usou aqui no TikTok, quando eu ainda estava afastada, não foi, irmã Adriana? Em uma live, mendigando, morrendo dentro desta casa onde eu estou aqui agora. Não tinha voltado para Cristo, mas tinha fome de Deus, tinha sede de Deus. E em uma live de irmã Adriana me alimentou. Deus usou a irmã Adriana, a missionária Adriana, para me alimentar até o dia dele me resgatar. Deus abençoe sua vida, missionária Adriana, e lhe dê porção dobrada e recalcada. Que Deus abençoe a sua vida, missionária Adriana, a todos da live. Eu falo assim, estou me referindo à missionária Adriana, porque quando eu ainda afastada, quando eu ainda estava nas armadilhas do inimigo, ela foi um vaso usado para não me deixar lá naquela armadilha. Quando não tinha ninguém da minha cidade comigo, Deus levantou ela lá em São Paulo para não me deixar sozinha aqui. Aleluia. Ô Gisele, peraí. Boa noite. É Gi Santos, boa noite. Gi Santos, neste momento eu coloco a tua vida diante da cruz do Calvário, da cruz de Jesus, ao pé da cruz. E eu queria que neste momento todos da live que estiverem aqui intercedam pela vida dela. Eu não sei qual é o problema dela, mas o nosso Deus, que é onisciente, Ele sabe de tudo. E Ele é onipresente, Ele está aqui na Paraíba e está aí onde ela está. Ele vai agir. Mas, Gi, deixa eu te dizer uma coisa. Dá espaço para Ele. Entrega teu coração inteiro, sem reserva. Fecha o teu olho onde você está, Gi. Pai, em nome de Jesus. Paizinho querido, Pai Santo. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos, unidos em teu nome, porque tu és grande, porque toda honra e toda glória é para ti, porque o Senhor disse que nós temos que fazer o ID, porque o Senhor disse que é para cuidar de suas ovelhas, porque o Senhor quer ver os teus filhos sarados pela palavra. Mas que para que sejam sarados pela tua palavra, precisam ouvir. Então precisa que alguém pregue. Pregue a verdade. Pregue a verdade. Pai, em nome de Jesus, entre no coração de Gi agora, Pai.
Retira todo espírito de angústia. Retira todo espírito de aflição, Pai. Em nome de Jesus, limpa o coração dela, Pai. Passa o bálsamo, Paizinho. Acalma a alma dela, Pai. Toca na vida dela. Da cabeça à ponta do pé. Senhor, Gi é tua. A Gi é tua. Não permita que o inimigo a veja. Não permita que o inimigo lance setas do inferno contra a vida dela. Eu te peço, guarda a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a vida dela, a família dela, a casa dela. E tudo que ela tocar, Pai, seja abençoado em nome de Jesus. Amém, Gi? Então, irmãos, Jesus pediu para Pedro abençoar, cuidar, né? Apacentar e cuidar das ovelhas dele. E aí, amar, como já foi dito aqui, dizer que ama, de boca é diferente. Agora, prova. Como é que você tem provado? Declara esse amor para Jesus, gente. Quando a gente ama alguém na terra, é tão fácil se declarar: ó, meu filho, eu te amo. Minha filha, eu te amo. Meu amor, eu te amo. E por que não dizer Jesus? Não espera dizer só no dia do culto, não, ó. No dia de culto, não. Diga em casa. Amanhece o dia adorando. Jesus quer isso de você. Jesus quer relacionamento. O segredo é relacionamento, obediência. Então Pedro, ele havia se arrependido. Então Jesus lhe pediu o quê? Comprometimento. Ei, Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. A vida de Pedro mudou quando ele finalmente entendeu quem era Jesus. A sua ocupação mudou de pescador para evangelista. Seu relacionamento com Jesus mudou Pedro. E aí, Pedro se tornou um homem perdoado. Porque Pedro não estava se perdoando. Jesus já tinha se perdoado Pedro. Mas Pedro ainda não tinha se perdoado, gente. E isso estava machucando, atrapalhando a vida de Pedro. E quantas vezes, algumas situações de nossas vidas, a gente não se perdoa por alguma coisa que a gente fez. Será que existe alguma coisa que você fez na sua vida e que você ainda não se perdoa? Que você ainda carrega esse peso? Eu não sei se existe, eu sei que na minha existia. E enquanto eu carregava essa culpa nas costas, sem me perdoar, eu não consegui ter um relacionamento com Jesus. Porque não tem como
a gente fica leve, ter esse relacionamento maravilhoso com Jesus, carregando uma culpa. Eu carreguei uma culpa do ano de 2004. Jesus me libertou dela este ano. Quantos anos? Só que o erro que eu cometi foi lá atrás. Jesus já me perdoou. Eu não preciso mais carregar essa culpa. A Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento tudo. Quem nos acusa é o diabo, porque ele é o acusador. Certo? Irmãos, deixa eu falar uma coisa a vocês. É tão sério. É tão sério a questão de carregar a culpa. O carregar a culpa trava a sua vida. Meu amor, Edival Alves, meu filho, a paz do Senhor, boa noite, meu filho. Mãinha pensou que você tinha visto o meu status lá, porque manhã compartilhou no status e estava esperando você entrar. E eu não podia ouvir o seu áudio. Aí tirei um tempinho aqui e respondi ali. Amém. Olha aí, profeta Edival Alves, meu filho, mora no Pernambuco. Receba aí, irmão. Então, gente, carregar a culpa do que você fez trava a sua vida. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, quando Jesus nos perdoa, Ele lançou no mar do esquecimento. Então não tem mais porquê eu e você ficar se culpando, puxando esse peso nas suas costas por algo de errado que você fez. Não tem não. Sabe quem faz isso? O inimigo da minha alma e da sua alma, que coloca na sua mente. Por quê? Porque o campo de ação do diabo, porque ele existe, e a maioria das pessoas não querem. Tá aqui, não sou eu que estou inventando, nem eu estou engrandecendo ele, não. Grande é o nosso Deus. O diabo já é um derrotado, e no dia certo ele vai lá pro lugar dele. Mas enquanto Jesus não voltar, enquanto esse dia não chegar, nós estamos em guerra. É uma guerra invisível, onde eu e você não vemos o nosso inimigo, e nós temos que conhecer as estratégias, as armadilhas dele, para poder a gente se defender. Então é isso, não carregue culpa do passado. Jesus perdoou. Siga sua vida em frente. Não fique presa. Se você ficar preso ou presa no seu passado, agora quando eu digo ficar preso ou presa no seu passado, gente, não é continuar e fazer coisas erradas novamente, não. É entregar a vida a Cristo e tentar consertar e buscar ser uma pessoa melhor e não cometer mais os erros, para viver
o melhor de Deus. Amém? Então, gente, quando Deus tem um propósito com alguém, Ele vai falar até que a pessoa entenda. Ele fala até que a pessoa entenda. Sabe quantos anos faz que eu tento me firmar? Desde 98. Quantos anos? Né? Mas eu entendi. E quando foi que eu entendi? Agora, em 2026. Minha vida teria sido bem diferente, né? Se eu tivesse atendido e entendido em 1998, né? Mas eu fui a ovelha rebelde, né? E quem planta, colhe. E toda ação tem uma reação, tem uma consequência. Então, assim como Pedro venceu aquela frustração, nós também vamos vencer. Porque o propósito do alto em nossa vida ainda não terminou. Ainda não terminou. Nem eu e nem você não sabemos o que Deus tem preparado para nós. Porque a palavra de Deus diz que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Então, com certeza, eu não sei, mas Ele tem planos melhores e maiores. Eu só sei uma coisa, que o que eu estou vivendo, eu jamais imaginaria que hoje eu estaria juntamente com o profeta Guilherme, a sua esposa, né? A intercessora Denise do Rio de Janeiro, num trabalho missionário, onde eles vão, né? Eles já tinham idealizado a igreja virtual, Deus habita em mim, e eu estou com eles fazendo parte desse projeto. Jamais imaginaria, mas Deus já tinha tudo preparado, porque o nosso Deus é desse jeito. Deus é o cara, na linguagem dos jovens, né, Edival? Deus é o cara. Uma vez eu disse a Edival, isso é testemunho, viu, gente? Testemunho é pregação. Deus é o cara. Eu estava procurando um documento que era para enviar para Edival. E aí eu procurava dentro de casa e não encontrava. E eu baguncei a casa toda. Aí eu não encontro. Aí depois, eu disse, Espírito Santo, me diga onde está, o Senhor sabe onde está. E depois ele me disse, me direcionou direitinho onde estava. Eu digo, mas depois que eu baguncei tudo. Aí depois Edival disse, manhã, onde é que manhã encontrou? Eu disse, ele me disse onde estava. O Espírito Santo me mostrou, me disse onde estava. Eu fui em cima e meu filho está aí para testificar. Então ele é o cara, né? Ele é o cara. E é assim que ele tem trabalhado na minha vida, nos mínimos detalhes. Por quê? Porque ele tem propósito na minha vida. Ele sempre teve. Certo? Vamos lá. Então Deus ele quer que a gente cresça. Deus ele quer que a gente amadureça. Sabe como? Através das dificuldades anunciadas. Ele quer que a gente cresça, que a gente amadureça através das dificuldades, para que depois, Thaís, a gente seja bênção na vida de outras pessoas. Como assim?
Ó, quando a gente está passando por uma situação difícil, Maria, boa noite, a paz do Senhor. Quando a gente está passando uma situação difícil, Maria, nós temos duas reações. Ou a gente se entrega àquela situação difícil, Edival tá aí para testificar. Quando eu passava, ou eu ia beber e fumar e me trancar num quarto, né, Edival? Ou chorar muito. Ou tomar medicação controlada. Era isso. Só isso. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, quando a situação está difícil, eu tenho um Deus a quem recorrer. Eu ergui na minha casa um altar para Ele. Não é um altar físico, gente. É um altar para Ele, onde eu posso adorá-lo lavando minha louça, tomando meu banho, onde eu posso adorá-lo varrendo. Não vou dizer varrendo a casa não, porque senão Edival aí vai me tirar minha credibilidade, né? Onde eu preparando minha aula, fazendo alguma coisa. Você, quando tiver numa situação difícil, experiência própria hoje, coloca um louvor. Não é, profeta? O profeta tá aí. Recebi orientações, tem me ajudado muito. Deus levantou este homem de Deus, né? Para me ajudar espiritualmente, para me ajudar na minha caminhada. E eu tenho crescido estes dias pelas orientações, os ensinamentos, dúvidas que eu tinha de 32 anos há 32 anos, de tudo que eu vivi, que me pesava. E Maiara, olha aí, Maiara, Pai do Senhor, minha irmã. Deus abençoe sua vida, eu espero que esteja melhor, em nome de Jesus. E aí, o que é que acontece? Depois que eu tive a oportunidade que Deus colocou o profeta Guilherme na minha vida, que eu fui relatar tudo que eu vivi, e ele foi me orientando, porque eu passei direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tô livre. Oi, Ana, boa noite, a paz do Senhor, Ana. E aí eu tô livre. E eu estava presa. Estava presa porque eu estava presa lá no passado, querendo entender tantas coisas acontecendo, tantas coisas que tinham acontecido e eu não entendia por quê. E quando Deus deu todas as respostas, né? Tudo foi retirado de mim e eu estou livre em nome de Jesus. Então, Pedro, ele teve que enfrentar os seus verdadeiros sentimentos quando Jesus confrontou. Quando Jesus confrontou ele, né? Quando Jesus confrontou Pedro, você me ama? Ele teve que enfrentar. Como nós responderíamos a Deus?
se ele fizesse essa pergunta? Pense aí. A nossa mente é para imaginar, gente. Se Jesus chegasse aqui agora a mim, aí a você, e perguntasse: Maria, você me ama? Priscila, você me ama? Se Jesus lhe perguntasse. Será que realmente nós amamos a Jesus, gente? Será que, como Pedro, nós não negamos Jesus todos os dias? Mas, irmã Vânia, eu sou crente. Eu sou crente da igreja tal. Será que mesmo eu indo para a igreja tal, seja qual for, todos os dias dos cultos, mas no meu dia a dia, será que eu não nego a Cristo? Vamos pensar, vamos refletir. Isso é para mim. Começa por mim. Porque a palavra tem que começar a ser aplicada na minha vida para depois eu passar. Quais são as minhas atitudes dentro da minha casa que negam a Jesus? Será que no meu trabalho eu não nego a Jesus? Então são as nossas atitudes. Caso tenha acontecido de termos negado a Jesus em alguma situação, mesmo que a gente tenha falhado, nós nos arrependemos e nós podemos ser restaurados e sermos usados para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus perdoador. Só que nós não podemos, porque Deus é um Deus perdoador, errar agora. Deus perdoou e aí dá as costas e vai cometer o mesmo erro. Não, gente. Não é? A gente vai, pede perdão e vai tentar se esforçar o máximo para não cometer. Porque nós estamos em uma luta, gente, ó. É uma guerra entre a alma. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu mostrar uma coisa, ó. Eu sou viciada em lápis. É uma guerra entre a alma entre a carne, desculpe, entre a carne e o espírito. Quem vai vencer é quem vai estar mais alimentado. Então, se quem tiver mais alimentado for minha carne, com as coisas que não agradam a Deus, com certeza quem vai ganhar a guerra é a minha carne. E eu vou voltar a negar Jesus, cometendo os erros, cometendo os pecados. Tá. Quem é nítido. Agora, se eu alimentar o Espírito com a palavra, nem que seja amanhecer o dia, de manhã, de tarde, de noite, criar o hábito de pelo menos um salmo por dia, você vai estar alimentando o seu espírito. Pode ter certeza, quem vai ganhar a guerra é o seu espírito. Amém?
Então nós devemos estar atentos a obedecer à voz de Deus. Independente das dúvidas que possam surgir. Então que nós possamos demonstrar nosso amor por Cristo através de nossas ações, através da nossa vida. E não apenas, gente, de falar, mas através da nossa vida. Certo? A pergunta para a nossa reflexão, para você sair dessa live e ficar refletindo em casa quando você deitar hoje é: como é que eu estou demonstrando o meu amor por Jesus? Como é que eu, Vânia, missionária Vânia, como é que eu, o profeta Guilherme, como é que eu, a irmã Anunciada, como é que eu, Samuel, Edival, Maria, irmã Yara, irmã Adriana, está demonstrando todo o seu amor por Jesus. Deus abençoe a cada um. Nós vamos agora ouvir um louvor. Alimentem a alma com o louvor. O louvor, gente, ele alimenta a alma, ele afasta tudo de ruim de perto da gente. Ele engrandece o nome de Jesus, certo? E depois nós vamos voltar para encerrar com a oração que está aqui, os pedidos de oração, apresentando o caderno de oração. E quem tiver pedido, Deus habita nos louvores, não é, profeta Guilherme? E quem tiver pedidos, fale aí. Fale aí com o profeta, que depois ele passa para mim e eu coloco aqui no caderno. Amém? Vamos colocar um louvor agora. Eu vou pedir para vocês, na hora do louvor, gente, se ligar no céu. Na hora do louvor, Deus, ele trabalha. Se entregue, certo? São muitas gerações rendidas em louvor, cantando. Profeta, só digita aí se tá muito alto, por favor. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, Teu nome sobre todos. Adore ao Senhor nesta noite, onde você está. governos e poderes, teu nome é sobre Todos e os os anjos cantam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado Santo, Santo para sempre. quem foi perdoado e redimido foi. Glória a Deus! Sinta a presença de Deus
anunciada aí onde você está, anunciada. Receba a presença do Espírito Santo de Deus. Ao poder da canção. Aleluia. Os anjos cantam. Santo, tu és santo, 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 santo. Teu nome, teu nome É maior, teu nome é sobre todo. os tronos e domínios, Aleluia. e poderes, teu nome. Glória a Deus. Todos. O teu nome é mais alto, Teu nome. é maior, teu nome é sobre Todos. os tronos e domínios, governos e poderes. Aleluia. Glória a Deus. Sobre todos. Santo. Criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Santo, teu nome, todos. Luciene Nascimento, daqui de São Mamede, seja bem-vinda, a paz do Senhor, irmã. Todos. Teu nome, Santo, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Santo, Santo, exalto será, Santo, Santo pra sempre. Glória, 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 e será Santo, Santo pra sempre. Aleluia, glória a Deus.
não sentiu a presença de Deus, né? Nesta noite, né? Porque eu senti. Ele está aqui, com certeza ele está aí na sua casa, né? Pertinho de você, o Espírito Santo de Deus. E eu lembro que gente, não é choro, não, é a presença. Eu não suportava ficar dentro desta casa sozinha. Aleluia. Não era medo, mas era solidão. Aleluia. E eu dizia assim, que eu preferia tomar medicamento para eu não ver a noite passar, para o dia amanhecer logo, para eu poder acabar aquele dia, para eu não sofrer, porque eu tinha medo da solidão. Mas vocês sabem, hoje eu tenho a resposta. É porque eu não tinha a presença do amigo. E quando a gente não tem a presença do amigo, a gente tem medo de qualquer coisa. A gente acha que está abandonada. A paz do Senhor. A irmã Eliane, a paz do Senhor. Pai, em nome de Jesus, neste momento, nós te pedimos que o Senhor visite o filho da irmã Eliane, o bebê Isaac. O Senhor é o Deus que cura, Paizinho. Toma conta de Isaac. Toma a saúde dele. Restaura a saúde dele, seja qual for, Pai, o problema de saúde dele. Tu és o médico dos médicos. Nós colocamos, Pai, a vida de Isaac em tuas mãos, crendo que o Senhor é o médico dos médicos e os médicos da terra estão trabalhando sob a tua direção, Paizinho. Isaac está sendo cuidado por ti, papai. Abençoa a vida de Isaac. Cura, restaura a saúde do bebê dela. Em nome de Jesus. Amém. E aí, quando a gente não tem a presença do Espírito Santo, o inimigo, ele usa uma tristeza para nos aprisionar. É um sentimentozinho, sabe? Eu tô sozinha. Aí lhe aprisiona na solidão. Um medo de alguma coisinha, sabe? Sabe, qualquer coisinha, bestinha. Aí o medo é um espírito. É o espírito do medo. Porque tem dois tipos de medo. Tem um medo, tipo assim, deixa eu dar um exemplo. Eu não sei, mas se eu exemplificar, vocês vão entender. Tem um medo, tipo, eu tenho medo de pegar nesse fio de energia, que ele está descascado, e eu vou sofrer um choque e vou morrer. Isso daí é um medo que vai me servir para que eu não vá lá mexer. Esse medo vai me ajudar. Certo? Amém?
Agora existe aquele medo do nada, e eu tinha medo do nada, de estar no quarto e não conseguir vir na cozinha tomar um copo com água. Isso daí é o espírito lhe aprisionado, o espírito do medo. Nada. Mas quando é o Espírito Santo que está na sua vida, você não sente. Quando Jesus lhe liberta, hoje eu amo estar na minha casa. Eu sei, eu costumo dizer, as pessoas dizem, você não está só, você tem Deus. Amém, eu tenho Deus. Graças a Deus, eu tenho o Espírito Santo. Só que eu me refiro sozinha fisicamente, aqui dentro, aqui no momento, aqui estou eu, aqui, minhas duas portas da frente. A porta de trás está fechada e aqui está, né? Irmã Vânia aqui. Mas eu não estou só. Hoje eu estou com a presença do Espírito Santo. Irmãos, vamos orar por Thaís. Thaís, você está aqui, Thaís? Só me confirme, se está ou já saiu, por favor. O profeta está lá no Rio de Janeiro, está aí, perguntando. Saiu, pastor? Mesmo assim, vamos orar por Thaís, né? Mesmo assim, ela pediu. Pai, Thaís não se encontra mais na live, mas o Senhor sabe quem é e onde ela está e o que ela está precisando. Eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus, que o Senhor cuide dela, da alma dela, do coração dela, das emoções dela. Retira tudo, Senhor, que está machucando. Quando eu falo que está machucando, não é isentar ela dos sofrimentos que todos nós temos que passar às vezes, mas é das frustrações, das decepções, de tudo que fizeram com ela. Passa o bálsamo na alma dela nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, é isso. Nós agora vamos orar pelo caderno e vamos encerrar, né? Angústia, né, profeta? Angústia. Que Deus retire, né? Toda angústia em nome de Jesus. Apresentar esse caderno de oração, né? Depois o profeta vai passar para mim e eu vou anotar os que tem aí de hoje. E eu creio, porque Deus é um Deus onipresente e Ele vê, Ele sabe de cada pedido de oração que tem aqui neste caderno, de cada um. Então, eu creio que Deus faz através, quando a gente se liga em união. Eu oro aqui, o profeta ora no Rio de Janeiro, juntamente com a intercessora Denise, e cada um de vocês oram onde vocês estão. Eu creio que Deus tem poder para fazer o impossível na minha e na sua vida. Vamos apresentar agora eu quero colocar aqui um louvor para encerrar. Juntamente com a oração.
E eu queria que vocês dissessem aí no chat. Hoje é que dia? Hoje é quinta-feira. Se alguém de vocês aí gostaria de... Se nós pudéssemos vir, no caso, amanhã à tarde. Quem gostaria, coloque um sim e o pastor passa, o profeta passa pra gente aqui. Vamos apresentar. Pai, aqui está esse caderno. Dentro deste caderno estão os pedidos de orações. Cada pessoa que colocou um pedido aqui é porque crê que o Senhor pode todas as coisas. Entre com providência, Paizinho, na vida de cada pessoa que confiou a mim. Eu não abri este caderno, porque este aqui foram pessoas presenciais. Eu não sei qual é as orações que tem aqui, mas o Senhor sabe. Eu te apresento. Que o Senhor venha contemplar cada pedido e abençoar cada vida. Em nome de Jesus, Senhor. Faz a obra na vida de cada um que está aqui. Cada um que esteve com a gente na live. Cada um que passou. Cada um que passou por um minuto, um segundo, que ouviu um pedacinho de um louvor da palavra. A palavra não volta vazia, Pai. O nosso objetivo aqui não é curtidas, não é, como é que eu quero dizer, metas, não. O nosso objetivo aqui é anunciar a Tua palavra. O nosso objetivo aqui, Pai, é ajudar alguém, se a gente puder ajudar. Sara os corações feridos nessa noite. Se tiver alguém que tenha sido frustrado, Pai, como Pedro foi, que seja restaurado agora, em nome de Jesus. Porque o Senhor já perdoou. Liberte-se agora da culpa, da frustração, da angústia, da depressão, da ansiedade, de todo vício que lhe aprisiona. Pai, eu te peço pelos filhos da irmã anunciada, Vanderlei, para que Vanderlei seja liberto do cigarro, Pai. Em nome de Jesus, Vanderlei é teu servo. Vanderlei vai para a igreja com a anunciada. Vanderlei vai para a tua casa com Neguinho. Mas ele ainda não conseguiu, Pai. Mas ele é teu servo, Pai. Faz a obra na vida de Vanderlei. Em nome de Jesus, o Senhor é o Deus de obras completas, papai. Creia, anunciada. Creia, anunciada. Creia, anunciada. Que um dia Vanderlei não vai fumar mais. Creia, anunciada.
Em nome de Jesus. Remédio controlado. Quem diria que eu não tomaria mais medicação? Não foi porque eu não quis mais tomar, foi Jesus que me libertou. Ele pode lhe libertar. Sem ser por forçado, mas na libertação mesmo, em nome de Jesus. Eu coloco aqui nessa live, Senhor, a vida da irmã Yara. A irmã Yara que está com processo de aposentadoria encalhado, Pai. Ela tem direito. E tá lá. Os advogados já foram, mas tu és o advogado dos advogados. A vida da irmã Adriana, Pai. O Senhor sabe a situação dela. O Senhor conhece o desejo do coração da missionária Adriana. Oh, Pai, agiliza a documentação dela, Pai, em nome de Jesus, dela e do noivo dela, tá tudo já pronto, Pai, só falta uma assinatura, Pai, em nome de Jesus. Eu estou falando assim dos que eu sei, porque eu convivo, mas o Senhor conhece a vida de todos que estão na live. Então o Senhor vai trabalhando no oculto, o Senhor vai trabalhando no profundo, o Senhor vai trabalhando nas áreas que só o Senhor pode entrar, Espírito Santo. Faz o teu mover, Pai. Entra na vida do meu filho agora que entrou nessa live, Pai. Toma o meu filho em tuas mãos, Pai. Abençoa a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Cuida do meu filho naquele lugar. O meu filho trabalha fora. O meu filho trabalha na cidade do Pernambuco. Abençoa ele, livra ele de todo mal e acidente. Abençoa o instrumento de trabalho dele, que é as mãos dele, Pai, em nome de Jesus. Livra ele de toda influência maligna, Pai, em nome de Jesus. Abençoa minhas filhas, os filhos de todos. Abençoa a vida do profeta. Abençoa a vida da intercessora Denise, toda a sua família, a casa dela, a casa deles, a casa dos filhos, dos netos. Todas as áreas da vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E de todos que entraram aqui na live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Aleluia. E aí, vamos encerrar. Eu vou continuar aqui na minha casa. Amém? Porque a presença está aqui, Ele está aqui. E eu creio que Ele está aí com vocês também, né? E eu agradeço a presença, né, de todos, que vocês tenham recebido da parte de Deus, da parte do Espírito Santo de Deus, uma palavra nesta noite. E eu quero dizer aos irmãos que o que Deus quer de nós é isso, é relacionamento. Sabe esse relacionamento leve? É esse relacionamento que Deus quer, esse relacionamento leve, alegre. É esse momento de interação com Ele, sabe? É você se entregar, você dizer a Ele onde está doendo. Jesus, chegue aqui, ó, tá doendo, papai. Que só Ele pode sarar. Só Ele pode curar. Só Ele pode libertar. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. E nós estamos em teste, não é, profeta? Assim, será que se a gente abrir, dá certo? Será que se a gente abrir a live, o som vai ajudar? Será que eu vou conseguir conectar aqui o computador? Será que
como eu tenho poucos seguidores, será que vai vir alguém assistir a live? Não porque a gente queira curtida, não é isso. É porque a palavra tem que ser anunciada, né? Então, se você gostou dessa live, quando você entrar, quando a gente abrir novamente, né, irmã Yara? Compartilhe na igreja, irmã Yara, né? Compartilhe no grupo das irmãs, olhe, né? Em breve a igreja, né? Igreja, Deus habita em mim, né? Deus habita em mim virtual, igreja virtual, Deus habita em mim, né? Que já estava idealizada, né, no coração do profeta Guilherme. Deus colocou no coração dele e é isso aí. Igreja virtual, Deus habita em mim. Presidente, profeta Guilherme Augusto, intercessora, missionária Denise, são os anjos da igreja. E aqui na Paraíba com vocês, missionária Edivânia Alves. Tenha todos uma boa noite e fiquem todos abençoados. Durmam todos na presença do Espírito Santo. Lembre de uma coisa: o nosso corpo ele descansa, mas o nosso espírito não. Que o Espírito Santo de Deus fale com o seu espírito nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Até outra oportunidade, se assim Deus nos permitir.